Vamos ler texto da nossa meditação, Lucas 5, de 33 a 39. Nós podemos intitular essa mensagem O Vinho Novo do Evangelho de Cristo. O vinho novo do Evangelho de Cristo. Normalmente se considera que o vinho é mais saboroso quando é mais velho. Mas nesta figura, o vinho mais saboroso é o vinho novo. Porque trata-se daquilo que Cristo veio nos trazer e nós vamos entender o porquê. Assim diz a palavra de Deus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos e pedir que nos mantenhas um espírito de adoração, Pai, de devoção, que com todo o amor que devemos devotar ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, nós todos nos empenhemos por concentrar a nossa mente em ouvir aquilo que sai da Tua boca, pois aqui, ó Deus, quem fala é o Senhor, do qual eu sou apenas um instrumento, limitado instrumento, mas que as minhas limitações não sejam um empecilho a Deus, para que o Senhor fale por intermédio da Sua palavra, falando ao nosso coração e aplicando a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por que você vem aos cultos aos domingos? Você já parou para pensar nisso? Porque no dia do Senhor, você se apronta, acorda, vem para a escola dominical, à noite, toma banho, se apronta e vem para o culto. Porque você vem às quartas-feiras assistir, ouvir o estudo bíblico, se é que você vem. E se não vem, por que você não vem? Por que você frequenta a igreja com a frequência que você frequenta? Pouca ou muita? Por que você, em sua casa, lê as Escrituras e ora, se é que você o faz regularmente? Mas qual é a sua motivação quando você faz? Com que atitude você pratica suas devoções? Quando você pratica seus exercícios espirituais, você já parou, irmão ou irmã, para perguntar por que você faz as coisas que você faz como deveres religiosos e por que você as faz? E você já parou para refletir sobre se o modo como você as faz, as pratica, ele reflete aquilo que Deus ordenou? Seja na sua frequência, seja quanto ao modo, seja quanto àquilo que você inclui. Por exemplo, no culto, você já parou para refletir por que o culto tem momentos específicos em que reconhecemos a presença de Deus, em que reconhecemos nossos pecados,
em que exaltamos o nome de Deus, em que ouvimos a sua palavra, intercedemos. Você já parou para pensar, e quando você está no culto, você reflete sobre o que você está fazendo? Você já parou para examinar se algum dos ritos que você ou a sua igreja pratica, à luz das Escrituras, examinando se algum rito reflete, ou se algum rito não reflete o que Deus ordenou nas Escrituras? Você já parou para refletir por que você faz as mesmas coisas? Talvez você tenha crescido com essas práticas e não tenha se apercebido se elas são ou não oriundas das Escrituras. Outra pergunta que eu faço ainda: será que você, de tal maneira, já não se acostumou às atividades religiosas que você faz, tanto em particular como coletivamente? Será que você não está tão acostumado que essas coisas perderam para você o sabor de novidade? Será que aquilo que você está fazendo aqui não já se tornou um hábito ou um rito religioso executado mecanicamente? O que é ser executado mecanicamente, especialmente para as crianças? É quando você faz como um robô, sem pensar, como uma máquina, porque você já sabe de cor os hinos, você consegue ler e manter o seu pensamento distante, você consegue ouvir a oração sem de fato ouvi-la, pensando em outras coisas. Será que você não está executando a sua piedade mecanicamente? Na verdade, meus irmãos, no que diz respeito à prática de piedade, há diversos perigos. A piedade é a nossa devoção a Deus, é a forma como nós expressamos a adoração, a devoção, a dedicação, a reverência, o amor que temos para com Deus e o temor. E há vários perigos contra os quais nós temos que estar vigilante. Quando nós falamos da prática de piedade, que inclui todas essas coisas, a leitura da palavra, a oração particular, o culto público, os sacramentos, as reuniões que nós temos também ao longo da semana, nós precisamos vigiar para que o costume não nos torne insensíveis para com certos perigos na nossa prática de piedade. Primeiro, nós podemos praticar a nossa piedade erradamente. Esse é um dos perigos. Praticar a nossa devoção a Deus erradamente. Nós somos até sinceros, mas nós não consultamos a Escritura e não paramos para examinar e às vezes fazemos as coisas do modo errado. Oramos do modo errado, adoramos do modo errado. Segundo, nós podemos praticar a nossa piedade, não apenas erradamente, mas nós podemos fazê-lo também negligentemente. Isto quer dizer, mesmo fazendo as coisas certas, às vezes nós podemos fazer com negligência. E onde é que eu posso enxergar a negligência? Por exemplo, quando eu sou faltoso nas reuniões da igreja, sobretudo no culto, mas também nas outras reuniões. Eu já cumpri meu dever no domingo, então no resto da semana eu não preciso. Ou quando eu executo relaxadamente minhas devoções diárias e nem são tão diárias assim. Nós podemos praticar a piedade erradamente e negligentemente. Nós podemos praticar a piedade mecanicamente. Isso quer dizer, a gente até faz tudo todo dia, regularmente, vem ao domingo, vem na quarta, mas isso já se tornou mecânico, aquilo não representa novidade para nós. Nós já estamos satisfeitos em saber que estamos cumprindo a nossa obrigação, ainda que às vezes só estejamos de corpo presente. Em quarto lugar, nós podemos também cair no perigo de praticar a nossa piedade hipocritamente. E o que é praticar hipocritamente? É quando você canta uma coisa, mas durante a semana você vive outra. Você fala que você quer o primeiro lugar para Deus, dar o primeiro lugar para Deus, mas durante a semana você dá a Ele o segundo ou talvez o último lugar.
É quando você não vive aquilo que você canta ou prega. Quando você canta que nós somos juntos na mesma fé, mas vive brigado com o irmão. É quando você canta sonda, Senhor, mas não abandona o pecado. Continua andando nos mesmos vícios. Isso é praticar a piedade hipocritamente. E por fim, nós podemos ser culpados de praticar essa piedade orgulhosamente. Orgulhosamente. Ou seja, a gente pratica tudo certinho, fica atento a tudo que faz, segue à risca a Bíblia, mas a gente começa a pensar, como eu sou espiritual, como eu sou piedoso. Você percebe quantos perigos nós temos na prática da piedade, da vivência da nossa fé? Podemos praticar a piedade erradamente, negligentemente, mecanicamente, hipocritamente e orgulhosamente. Meus irmãos, este é o assunto sobre o qual o nosso texto versa, sobre o qual o nosso texto está tratando. Sobre a prática da verdadeira piedade, sobre suas formas e motivações. Esse é o assunto geral. O vinho novo do Evangelho é exatamente a mensagem que Jesus veio trazer, e na verdade a mensagem é Jesus, Jesus é o Evangelho, que transforma a maneira como nós devotamos nossa vida a Deus. Se nós entendemos quem é Jesus, o que Ele veio fazer, a natureza do seu Evangelho, a natureza da sua obra e a relação pessoal que temos com Ele, nós vamos estar alertas contra esses perigos que eu acabei de mencionar. Pois bem, meus irmãos, observe que este é o terceiro debate entre Jesus e os fariseus. Eles começaram arrazoando os seus corações, e nós podemos notar os fariseus subindo o tom. No primeiro round, estamos considerando aqui como uma luta, no primeiro round, no episódio da cura do paralítico, a crítica dos fariseus era apenas no mundo do pensamento. No segundo round, eles passam a falar, mas questionam apenas os discípulos. E agora, depois da resposta de Jesus, quando Jesus havia dito, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, agora eles questionam diretamente a Jesus. Eles fazem uma tréplica a Jesus. Eles tinham questionado os discípulos, por que vocês comem com os pecadores? Eles estavam naquele banquete com Levi e os demais publicanos. E Jesus responde, seus discípulos ainda são imaturos, não têm condição de responder, e ele responde para os seus discípulos. Porque no final das contas, o questionamento aos discípulos era um questionamento feito a Jesus. E Jesus então diz, os sãos não precisam de médicos. E eles então resolvem continuar o debate com uma tréplica. E agora eles questionam diretamente a Jesus. E em sua resposta, Jesus fala em forma figurada, como nós veremos. Primeiro ele usa o que nós podemos chamar de uma metáfora. Metáfora é uma segunda figura de linguagem, onde você faz uma comparação, um tipo de analogia. Ele usa a metáfora ou figura do noivo e do casamento. Depois ele traz o que nós podemos chamar de duas parábolas. Na verdade, Lucas as chama de parábolas, embora elas estejam em forma de provérbios, mas podemos considerá-las parábolas. E essas parábolas estabelecem um contraste entre as tradições judaicas, que ensinavam uma prática de piedade, que continha elementos corretos, mas em alguns momentos executados com a frequência, com o peso errado, executados mecanicamente, executados hipocritamente e executados orgulhosamente. Talvez não possamos acusar os fariseus de negligência no que diz respeito àquilo que eles consideravam a verdadeira piedade. Eles eram muito rígidos nisso. Isso não era um pecado do qual eles pudessem ser culpados. Embora, quando a coisa era muito pesada, eles inventavam uma regra para burlar o princípio da lei de Deus. Ainda veremos isso mais para frente. Mas o ponto é que eles praticavam certos costumes que eram bíblicos, originalmente bíblicos,
mas muitas vezes de maneira antibíblica, com uma atitude antibíblica. E Jesus vem exatamente estabelecer um contraste entre as tradições que os fariseus seguiam e o seu ensino. Mas notem bem, meus irmãos, antes de adentrarmos o texto, eu já pontuei, ao expor o primeiro debate, que a contenção de Jesus não é contra a lei. A contenda de Jesus, o debate de Jesus, não é contra a lei, não é nem mesmo contra as instituições, ao contrário do que alguns dizem. Eu já mostrei isso à exaustão até agora, expondo que Jesus, ele ia para a sinagoga no sábado, ele ensinava, ele usava as instituições. Na sua juventude ele esteve no templo, seus pais iam anualmente na Páscoa ao templo. Ele disse que ele cumpria estar na casa do seu pai. Ele ordena ao leproso que vá até Moisés, até o sacerdote, e faça o que a lei de Moisés ordena. Ele vai fazer isso de novo mais à frente com 10 leprosos. Então o debate de Jesus, a luta de Jesus não era contra a lei, não era contra as instituições, mas era contra a interpretação farisaica da lei e contra o uso corrompido das instituições pelos líderes. Eu vou repetir. A luta de Jesus, o embate de Jesus, não é contra a lei, nem contra as instituições, as suas instituições. O debate dele é contra a interpretação farisaica da lei e contra o uso corrompido das instituições. É significativo que Lucas, o mais gentil dos evangelhos, nos mostre isso mais enfaticamente. Vamos então à nossa exposição. O vinho novo do Evangelho. Primeira cena, os fariseus questionam Jesus. Essa cena é rápida. Está no versículo 33. Disseram-lhe eles, observe que agora eles falam com Jesus. Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Eles não têm mais como responder, porque comia com pecador, porque Jesus já tinha respondido. Mas peraí, vocês só comem e bebem? Vocês não jejuam? E eles são espertos, porque eles introduzem, além dos discípulos, dos fariseus, que eram respeitados, lembremos-nos, quando alguém falava fariseu no primeiro século, não tinha o efeito que tem na nossa mente hoje, né? A gente tem muita dificuldade, até certo preconceito com fariseu. Havia fariseus que eram homens piedosos, sinceros. Já falamos, alguns se tornaram discípulos de Jesus, pelo menos Nicodemos e José de Arimateia. Paulo foi um fariseu. E diz, quanto a lei, eu era fariseu. Certo? Mas para o judeu do primeiro século, o fariseu era o exemplo de piedade, é o exemplo de crente. Precisamos lembrar isso. Certo? Então, eles citam porque os discípulos dos fariseus, mas eles introduzem um outro, que torna a questão mais difícil. Os discípulos de João também. Ora, João tinha dito de Jesus, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar-lhe a correia das sandálias. Eu só batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz, olha, o teu precursor, aquele que te anunciou. Os discípulos dele jejuam. E sabe, meus irmãos, para os mestres da lei, o caráter do mestre, dos mestres, se revelava, se mostrava em seus discípulos. Se os discípulos tinham uma determinada prática ou uma determinada negligência numa prática de piedade, isso falava muito sobre o mestre deles. Isso nos traz aqui um parênteses. A vida, como você vive a sua vida cristã, tem efeito em como as pessoas que estão ao seu redor vão considerar Jesus. Se você é o representante de Jesus no seu trabalho, preste bem atenção. Aquilo que você faz revela Cristo da maneira correta? Revela Cristo ou não? Só o seu coração pecador. Então eles estão dizendo, por que os teus discípulos não jejuam? E
Jesus, ele traz uma resposta. E eu vou considerar, na verdade, duas respostas à mesma pergunta. Duas respostas. A primeira resposta eu vou resumir, não se jejua em festa de casamento. Jesus está falando aqui, obviamente, por meio de uma parábola, ou poderíamos falar uma metáfora, como eu falei. Olha como ele diz, olha como ele responde. Jesus, porém, lhes disse, verso 34, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Veja, Jesus está falando aqui, obviamente, por parábola, e ele usa uma metáfora, o casamento e o noivo. De que casamento ele está falando? Quem é o noivo? Eu acredito que a maioria de vocês já entendeu. Mas antes da gente trazer esse ponto, eu quero dividir essa resposta de Jesus em três pontos. Primeiro eu quero falar da prática do jejum para nós entendermos qual era o sentido, a prática do jejum. Depois eu quero mostrar rapidamente a distorção farisaica. E com a graça de Deus, então, trazer o significado da figura que Jesus usa, da parábola que Jesus usa, ou da metáfora. Primeiro, a prática do jejum. É interessante notar, meus irmãos, que os fariseus, eles eram muito zelosos quanto à prática da lei. Eles eram meticulosos, principalmente quanto à prática da lei cerimonial, aqueles rituais que tinham um valor simbólico. Só que quando você olha a lei, ao que parece, há somente uma ocasião em que a lei ordenava o jejum, que era o dia da expiação. Está lá em Levítico 23, de 26 a 32. Eu não vou ler, só estou mencionando para você anotar. Levítico 23, de 26 a 32. Lá tem 3 vezes, se eu não me engano, a palavra, neste dia afligireis a vossa alma, afligireis a vossa alma, afligireis a vossa alma. Era um sábado, embora não fosse no 7º dia, porque sábado também era um dia especial de ajuntamento nas festas. E o dia da expiação era o dia em que o sacerdote adentrava no Santo dos Santos. Ele só entrava uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia. E ele entrava com sangue de uma novilha, ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório, onde estava a lei, porque o propiciatório tampava a arca onde estavam os tábuas da lei. E ele fazia expiação, isto é, reparação pelos pecados da nação. Era um dia de confissão nacional. O dia da expiação era um dia de confissão nacional de pecados. Então esse era um dia para jejuar. Fora isso, todas as outras eram chamadas festas e era comemorada com comida. A Páscoa era com comida, Pentecostes, a festa dos tabernáculos, etc. Festa das primícias, certo? Então, é interessante isso, é importante nós entendermos isso. Segundo lugar, dentro da prática de jejum, essa prática, além dessa ocasião anual, ela normalmente era usada em momentos de calamidade. Então, no dia da expiação, era uma ocasião, e fora desse dia ordinário, em tempos de calamidade, sobretudo as calamidades que vinham como consequência do pecado, da quebra da aliança, quando o povo era atingido por pragas, em alguma situação dessa, então o povo era levado a jejuar. Também em momentos de luto, aquele que ficava de luto muitas vezes ficava sem comer, ele se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, enfim, em situações de crise pessoal e de crise nacional. E o jejum, meus irmãos, nós não vamos fazer um estudo sobre jejum, mas só para a gente lembrar, o jejum expressa humilhação, o jejum expressa tristeza e o jejum expressa arrependimento. E por último, o jejum expressa uma intensificação da busca pelo auxílio divino em momentos de crise. É como se eu dissesse, eu paro tudo, até o que é essencial, que é o comer e beber, porque a minha maior necessidade não é a comida, não é a bebida, é o Senhor. Então o jejum expressa humilhação,
tristeza, arrependimento, uma intensificação da busca do auxílio divino para momentos de crise. Alguns exemplos aqui que eu só vou citar. Moisés jejuou 40 dias após o episódio do bezerro de ouro, quando o povo caiu em idolatria. Elias jejuou também nos dias de apostasia. Em Daniel, capítulo 9, eu quero abrir só nesse texto, das referências que estou citando. Em Daniel, capítulo 9, ele verificou que estava chegando o momento do fim do cativeiro. E leu no profeta Jeremias que o Senhor seria achado se o seu povo o buscasse de todo o coração. E lá está escrito, no primeiro ano de Dario, Daniel 9, verso 1. Primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei do Senhor sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí descreve a sua oração. Então observe que o jejum era usado em situações assim. Poderíamos lembrar de Esdras, que promulgou um jejum para pedir que a boa mão de Deus os levasse, os conduzisse, os protegesse dos inimigos, sempre em situação de calamidade, em situação de confissão nacional, de quebrantamento nacional, para buscar a misericórdia de Deus. Eu preciso dizer ainda, com relação à prática do jejum, Jesus não era contra o jejum. É bom que você anote isso. Jesus não era contra o jejum. Isso fica muito claro no capítulo anterior. O que é que Jesus fez antes de iniciar o ministério? Jejuou 40 dias no deserto. Está lá no capítulo 4, verso 1 em diante. Certo? Então ele jejuou 40 dias em preparação para o seu ministério. Capítulo 4, verso 2. Nada comeu nem bebeu. Além disso, no Sermão do Monte, em Mateus 6, 16 a 18, o Senhor ensina com que atitude devemos jejuar, alertando contra o orgulho espiritual e a hipocrisia. Ele não diz, não jejuem. Ele diz, quando jejuardes, não sereis como os hipócritas. Certo? Eles ficam cabelo assanhado, ficam com o rosto amassado, cara cabisbaixo para que todos vejam que ele está humilhado. Não façam isso. Quando você jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam. Jejum ao Pai em secreto. Jesus está falando da devoção pessoal. Óbvio que tem os jejuns coletivos. Aqui se trata da devoção pessoal. Então ele ensina com que atitude devemos jejuar. Logo, Jesus não era contra. E aqui mesmo no texto ele está dizendo, olha, vai ter um tempo que eles vão ter que jejuar, quando o noivo lhes for tirado. Pois bem, tendo falado da prática do jejum, agora vamos à distorção farisaica. Qual era a distorção? Como que os fariseus distorceram a prática do jejum? Distorcer é quando você desvia aquela prática da forma como era correta ou com a atitude correta para uma atitude errada. Veja, aquilo que era para ser uma prática ocasional de humilhação, os fariseus tornaram uma prática frequente. Um fariseu jejuava pelo menos 2 vezes por semana. É só você ir lá para Lucas 18, de 9 a 12, você vai ver que o fariseu vai para o templo e diz o Senhor que ele ora de si para si, ele nem está orando para Deus. Ele está falando, ó Deus, mas ele está se ouvindo. Ó Deus, eu te louvo, porque eu não sou como os demais homens. Olha só que coisa boa, né? Eu te louvo, Senhor, pelas minhas conquistas, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ele vai dizendo o que ele faz. Então, o que era para ser uma prática ocasional, de humilhação, tornou-se uma prática frequente. E uma prática, me permita uma palavra um pouco mais rebuscada,
eles tornaram o jejum uma prática ascética. Ascética com SC, tá? ASC, cética. Prática ascética é quando você tem uma prática para se elevar espiritualmente por meio do ritual. Por exemplo, os monges orientais, eles têm a prática de jejum. Uma forma de entrar em harmonia com o universo, com a sua mente, né? Então, a prática em si é vista como você simplesmente fazendo, você cria uma espécie de elevação espiritual. Esses dias eu vi um livro intitulado Jejum, alguma coisa como entrando num nível mais profundo de comunhão com Deus, de espiritualidade. Cuidado. Ora, quando você vem para o culto solene, esse é o momento principal da sua devoção. E a sua profundidade não é produzida por uma prática externa. É pela sua comunhão com Jesus. É por uma devoção interior. Mas para os fariseus, o simples fato de jejuar já me tornava em si, a prática em si mesma já me tornava alguém de elevada vida espiritual, nível espiritual. Então era um método, prática ascética é isso, como um método de elevação espiritual. Eles usavam também, como mostra a palavra de Deus em Lucas 18, de 9 a 12, que eu já mencionei, eles usavam essa prática como sinal também de superioridade espiritual. Eles a usavam orgulhosamente. Eu jejuo 2 vezes por semana. E aqui eles estão dizendo, se tu és um mestre mesmo da lei profundo, se tu és um rabino piedoso, por que você vive comendo e bebendo? Eu só vejo vocês em banquetes. Essa era a distorção. Eles tornaram a prática frequente como uma forma de elevação espiritual e não de humilhação, de dependência, de maneira hipócrita, de maneira que aquilo que eles faziam era uma distorção da prática bíblica. Então Jesus diz, olha, existe uma razão por que os meus discípulos não jejuam. Veja que Jesus não questiona o jejum. Ele diz, olha, eles não jejuam porque os convidados não podem jejuar para o casamento enquanto o noivo está com ele. E aqui me parece, irmãos, aqui é uma interpretação pessoal, que na primeira figura que Jesus usa, ele está especialmente contrapondo o seu ministério com o ministério de João. Eu já explico por quê. Quando ele fala aqui sobre a figura do noivo, ele está especialmente colocando em contraste o seu ministério com o de João. É preciso que se diga que eles não estavam em contradição. Assim como a velha e a nova aliança não estão em contradição, elas se conversam. Só que à medida que a nova aliança vem chegando, a velha aliança vai se retirando. A velha aliança vai perdendo o seu brilho, como nós lemos em 2 Coríntios 3. E João é um profeta da velha aliança, o último profeta. E ele diz, inclusive, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma palavra do profeta da velha aliança sobre aquele que é o cumprimento da velha aliança. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou o noivo. E a festa das bodas está às portas. Eu vim desposar a minha noiva. João, meus irmãos, ele mesmo disse que era amigo do noivo, que veio preparar o povo para a vinda de Cristo. E como João fez isto, você pode abrir lá em João, no livro de João, João o Evangelista, capítulo 3. Embora seja outro evangelista, mas é João quem está falando, e você vê que João usa a mesma figura. Alguém perguntou, houve uma contenda
entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. E alguns foram ter com João e fizeram o mesmo desafio, contrapondo o ministério dele ao de Jesus, querendo colocar um contra o outro. Aqui eles fizeram a mesma coisa, né? Os discípulos de João jejuam. E disseram assim, foram ter com João, capítulo 3, verso 26, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Veja, eles consideravam João mestre. Estava dizendo, olha, ele parece que está querendo roubar a sua cena. É mais ou menos isso. Está querendo roubar a cena. Eles, por sua vez, estão falando de Jesus a João. Ele também está batizando. Que negócio é esse, mestre? O que ele pergunta? O que ele responde? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu vim para antecedê-lo. O que tem a noiva, olha a figura, é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Ainda, deixa marcado aí. Olha aqui para mim. É interessante essa figura, sabe por quê? O noivo, ele ia encontrar a noiva acompanhado de amigos. Na cultura judaica, não era a noiva que vinha ao encontro do noivo, era o noivo que ia ao encontro da noiva. Pegar a noiva na sua casa, na sua tenda, e levar para a tenda dele. E o amigo do noivo era aquele que levava o noivo. Então, na nossa cultura, a noiva que tem as amigas, né? Agora as demoiselles, aquela coisa toda. Mas naquela época não, era o noivo que ia e tinha os amigos do noivo. João é aquele que traz o noivo para a noiva. É aquele que apresenta o noivo à noiva. Então ele está dizendo, olha, o que tem a noiva é o noivo, eu não sou dono da noiva. Eu não sou dono da igreja. Agora, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Essa é a minha alegria. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o profeta do Senhor. Veja, João era um amigo do noivo e ele veio preparar o povo para a vinda de Cristo. Como que ele veio preparar o povo? Como foi que João preparou? Ele chamou o povo ao arrependimento. Jejum é uma expressão de arrependimento, humilhação. Ele vem dizendo, a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A tônica da profecia de João era de conversão, de arrependimento, de juízo, embora ele também tenha proclamado a salvação. Então veja, meus irmãos, o jejum era uma prática adequada ao ministério de João, pois é uma expressão de humilhação, tristeza e arrependimento diante da calamidade do juízo divino. Como Joel, capítulo 2, versos 12 a 17, por exemplo, lá está escrito, promulgai um jejum, convocar a assembleia solene, até as crianças são convocadas para entrarem em jejum lá em Joel, capítulo 2, você pode anotar, Joel 2, 12 a 17, você vai ver, porque havia uma praga de gafanhoto que iria varrer as lavouras e trazer fome e uma situação difícil lá em Israel, e Joel anuncia a vinda desse exército de Deus, e ele diz, olha, promulguem um jejum, convoquem uma assembleia solene. João é aquele que está chamando o povo para o arrependimento, para se entristecer diante de Deus, convertendo-se ao Senhor, para que na vinda de Cristo eles pudessem então seguir a Cristo. Mas Jesus não é um amigo do noivo, Jesus é o noivo. Jesus é o noivo que veio para desposar a sua igreja, o novo Israel. Se você puder e quiser, é uma frase digna de nota. Jesus é o noivo que veio para desposar a sua noiva. Né? Desposar é quando você se casa, né? Que é a sua igreja. Ele veio desposar a sua igreja, que é o novo Israel. E a sua chegada corresponde à festa de casamento. E seus discípulos são o quê? Eles são os convidados para o casamento. Eles estão na companhia do noivo.
Eles estão testemunhando a sua chegada. Veja, meus irmãos, é interessante sabermos que a própria tradição judaica, que aqueles fariseus seguiam, ela descrevia a vinda do Messias e a chegada da era messiânica como uma alegre festa de casamento. Era assim que eles usavam, era uma figura que eles usavam. Portanto, meus irmãos, em termos que os fariseus poderiam entender se estivessem dispostos, Jesus está anunciando que ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus esperado. E embora a chamada ao arrependimento fizesse parte da pregação de Jesus, nós já vimos isto, para os arrependidos a chegada da nova aliança é um momento de celebração. É um momento de celebração. E Jesus, ele vai ser encontrado no outro banquete, mais à frente, quando Zaqueu se converte. Zaqueu também era um publicano. E Zaqueu se converte e demonstra na festa de casamento seu arrependimento. Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus, com alegria, diz: hoje entrou salvação na nossa casa. É um momento de festa. O noivo está lá, o noivo está presente. Aquele, portanto, não era um momento para jejuar, era um momento para comer e beber. Viriam dias, porém, diz o Senhor Jesus, que os discípulos jejuariam quando lhes fosse tirado o noivo, no verso 35. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias jejuarão. E aqui, meus irmãos, Jesus está se referindo à sua morte. Ele anuncia desde já a sua crucificação. Observe aqui a mensagem do Evangelho. Olha a mensagem do Evangelho. Jesus está pregando o Evangelho. O noivo teria de se entregar em sacrifício pela noiva. Era assim que ele seria tirado. O noivo se entregaria em sacrifício pela noiva, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como Paulo vai dizer em Efésios 5, 25b a 27. O Senhor Jesus está dizendo: o noivo vem para desposar a sua noiva, mas a forma como ele vai prepará-la é através da sua morte. Nesse dia, eles, os convidados, jejuarão. Essa é a sua primeira resposta. Não se jejua numa festa de casamento. Eu cheguei, eu sou o noivo, eu sou o Messias, e é hora de comemorar. Segunda resposta, Jesus diz: não se põe remendo de pano novo em veste velha, nem vinho novo em odres velhos. Ele diz isso no verso 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos entender a primeira figura: remendo de roupa nova em veste velha. Bom, irmãos, eu acho que deve ficar claro. Você consideraria certamente uma burrice alguém rasgar uma roupa nova? Você tem uma roupa nova em casa, a velha abriu um buraco, e você rasga uma roupa nova, e do pedaço rasgado da nova você remenda a roupa velha. Você estragou a roupa nova porque você rasgou. E ela não vai se ajustar, mesmo que seja da mesma cor, ela tem uma cor mais viva, a outra está desbotada. Certo? Além disso, o tecido novo, quando você lava, ele encolhe mais na lavagem, por exemplo. Ele repuxa a roupa velha, que tem um pouco mais de elasticidade, mas ela está remendada e ela pode rasgar com repuxo. Como acrescentam os sinóticos, Mateus 9,16 e Marcos 2,21, fica maior a rotura, quer dizer, fica maior o rasgo. Então, o que Jesus está dizendo, qual é a interpretação? Aqui vem a interpretação.
A velha vestimenta do judaísmo não comportava a roupa nova do Evangelho. A nova aliança, ela traria uma nova roupagem para ensinar e aplicar as mesmas verdades que a velha aliança, com uma outra roupagem, havia anunciado. Entenda, é a mesma mensagem, mas ali, na velha aliança, era a promessa. Há outros ritos, outras práticas. Na nova aliança, você tem o cumprimento. Então, a velha vestimenta do judaísmo não comportava a nova roupa do Evangelho. Então vem a segunda figura, o vinho novo em odres velhos. Os odres eram depósitos onde se colocava vinho, água ou outra bebida. E os odres para carregar o vinho eram feitos de couro de animal, normalmente couro de cabra. Eles eram curtidos, costurados, para servir de depósito portátil de vinho. Pois bem, um odre velho, como era de couro, ele perdia elasticidade, certo? Ele ia endurecendo com o tempo, com o uso, sol, chuva, etc. Ele endurecia. Os odres de couro, eles normalmente preservavam bem, naquela temperatura quente da Palestina, o vinho. Ele preservava um certo frescor. Só que, veja bem, o odre velho era mais apropriado ao vinho velho, porque o vinho velho já bem fermentado, não tinha mais muito o que fermentar. Mas o vinho novo, ele está no início do processo de fermentação. E o vinho da época de Jesus é um pouco diferente do nosso. Muitos vinhos não eram de muito boa qualidade, ainda não se tinha depurado a técnica de fermentação como nós temos hoje. Embora houvesse alguns casos, mas no dia a dia era um vinho que não era muito assim, de muito boa qualidade. Então, o vinho mais novo, no processo de fermentação, ele produz gases. Esses gases tendem a expandir o odre. Bom, sendo o odre velho, o couro já endurecido, qual é a tendência? Rasga o odre, por causa da fermentação, com a expansão do vinho. Essa é a figura. Qual é a interpretação, então? O velho Israel está em contraste com o novo Israel. O velho Israel, representado pelos líderes judaicos, vestia-se de justiça própria e se paramentava de regulamentações que sobrecarregavam seus discípulos, desviando-os do verdadeiro arrependimento para a prática de formalidades mecânicas e vazias. O novo Israel é representado pelos discípulos, incluindo o publicano Levi. Ele é humilhado pela genuína consciência do pecado e é convertido à fé em Cristo. E nessa conversão e nesse encontro com Cristo, o novo Israel estava experimentando a veste nova, o vinho novo do Evangelho. Então, como comenta Tasker em seu comentário a Mateus, na mesma passagem, o vinho novo do perdão messiânico não seria ou não poderia ser conservado nos remendados odres do legalismo judaico. Eles não podiam continuar com a mesma prática mecânica. Eles tinham que entender que Jesus estava presente, isso demandava uma nova roupagem, uma nova experiência, um estágio superior de experimentação da graça. É a mesma graça que salvou os crentes da velha aliança, mas a ministração dessa graça é superior, porque agora Jesus está presente. Este é o ponto, irmãos. E eu quero então concluir e trazer algumas aplicações. A roupa nova do Evangelho não cabe, não pode ser usada como um remendo. Ela tem que ser vestida totalmente. E o vinho velho das tradições judaicas não comportam, o odre velho das tradições judaicas não comporta o vinho novo do Evangelho. Irmãos, eu quero concluir, de novo, enfatizando que o problema não estava nas instituições judaicas em si mesmas, muito menos na lei mosaica, que, como vimos, jamais enfatizou a prática do jejum da forma como os fariseus ordenavam. O problema estava na distorção religiosa da prática do jejum como faziam os fariseus. O problema estava no acréscimo de tradições. João não é criticado no discurso de Jesus. Na verdade,
mais à frente, nosso Senhor exaltará o ministério do seu precursor, inclusive citando sua prática de jejum. Em Lucas 7,33, Jesus diz: veio João, não comendo nem bebendo, e diziam que tinha demônios. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e chamam o filho do homem de glutão e beberrão. Ou seja, Jesus, nada para você está bom, né? A gente vai ver isso quando chegar lá no capítulo 7, se o Senhor Deus permitir. Portanto, a contenção de Jesus é com a religião de aparência dos fariseus e com seus acréscimos antibíblicos e a preceitos bíblicos, acrescentando um peso aos preceitos divinos jamais pretendido por Deus ou pelo legislador inspirado. E aqui eu quero então trazer algumas aplicações, irmãos, expandindo um pouco. Eu lembro que a prática dos fariseus não era negligente. Eles eram zelosos na prática, mas talvez esse seja um pecado nosso. A prática dos fariseus pecava por ser feita erradamente, uma aplicação mais pesada do que a lei estabelecia, por ser feita hipocritamente, por ser feita mecanicamente, por ser feita orgulhosamente. Então, com isso em mente, eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, cuidado para não adotar práticas religiosas bíblicas com uma atitude equivocada. Cuidado para não adotar práticas religiosas bíblicas, mas com uma atitude equivocada. Você pode fazer as coisas certas, do jeito certo. Nós viemos aqui para o culto e eu creio que a nossa liturgia é bíblica. Mas a minha pergunta a você nessa noite é: você cultuou a Deus com a atitude correta? Porque, meus irmãos, os ritos externos são importantes como expressões visíveis da nossa espiritualidade. Mas eles não substituem a atitude interior do coração. Então, cuidado, irmão, com a prática exterior destituída de realidade interior. Segundo lugar, cuidado para não transformar sua prática, para não transformar sua piedade em ostentação religiosa. Cuidado para não transformar sua piedade em ostentação religiosa. Cuidado para não transformar aquilo que foi ordenado por Deus para ser uma expressão de arrependimento, fé e dependência da graça num ritual meritório, quer dizer, que o torna merecedor. Que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, que você pratique o jejum pessoal, que você frequente os cultos, que você esteja presente sim, que você leia a Bíblia, mas cuidado para não se encher de orgulho espiritual, como eram os fariseus. Fazer com uma atitude errada. Terceiro, cuidado para não acrescentar à genuína adoração bíblica práticas que Deus nunca ordenou. Cuidado para não praticar, para não acrescentar à genuína adoração bíblica práticas que Deus nunca ordenou. Irmãos, Deus não disse que era para jejuar 2 vezes por semana. Pode fazer isso? Pode, mas qual é a sua motivação? Já falamos que Deus indica a ocasião. Nós tivemos um período de pandemia que foi convocado um jejum nacional na IPB, inclusive um pouco distinto da data daquele jejum nacional lá, que era para jejuar contra não sei quem. Ninguém jejua contra ninguém. O jejum é contra mim mesmo. Eu esmurro o próprio corpo deixando de comer, não é contra os outros. Então, nós podemos fazer isso, irmãos, mas a questão é, cuidado para você não acrescentar à adoração práticas que nunca Deus ordenou. O nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica de odres velhos. Nós veremos na próxima semana, se Deus quiser, como os fariseus acrescentaram um monte de regras sobre o sábado. Nós somos fábrica de odres velhos. Nós precisamos ficar atentos, meus irmãos, ao nosso costume de criar e acrescentar tradições que Deus nunca ordenou em sua palavra, ou de dar um papel a certos ritos e tradições que a Escritura nunca pretendeu. Este episódio nos ensina, meus irmãos, que é possível cometermos esse pecado. Por essa razão, nós precisamos aprender a questionar nossas tradições e submetê-las ao escrutínio do Evangelho. Uma vez detectado o erro e a deturpação, devemos corrigi-lo.
Irmãos, se nós pararmos para pensar, nós veremos que existem muitas tradições evangélicas que não são bíblicas. Elas até são tiradas da Escritura, porém são usadas fora de contexto. Naamã mergulhou 7 vezes, agora os homens de Deus vão mergulhar 7 vezes, com as cartas, o pedido de oração. A Bíblia fala de unção, mas nunca mandou ungir foto. A unção era específica. Então, muita gente acrescenta. Aí tem outro que inventa o culto das máscaras. Né? Todo mundo usando máscara e cultuando, porque a gente tem que acrescentar alguma coisa didática. Irmãos, os elementos do culto têm que ser estritamente aqueles que Deus ordenou. E a igreja tem a mania de transformar tudo em culto. Tem até atividade que você pode fazer com criatividade e usar uma dinâmica. Mas culto é culto e festa é festa, irmãos. O culto é até uma festa, mas é uma festa que Deus ordena como nós devemos fazer da maneira correta. E nós precisamos entender isso. E se nós detectamos algum costume, alguma prática que é antibíblica, mesmo que tenha anos, nós temos que corrigir. Meus irmãos, eu cometi muitos erros litúrgicos na minha prática pastoral, e que eu tive que abandonar à medida que eu ia me aprofundando nas Escrituras. Tem coisas que eu fazia no início do meu ministério que hoje eu não faço mais, nem incentivo ninguém a fazer, porque não é bíblico. E nós precisamos ter isso em mente. Quantos acréscimos não temos feito ao culto que prestamos a Deus? Quantas formas de cultuar a Deus que Ele nunca ordenou, muitas vezes nós adotamos nas igrejas. O nosso princípio regulador nos lembra que só devemos incluir os elementos que Deus nos ordenou. Não seguir esses preceitos é nos arriscar a colocar remendo de roupa nova em veste velha. E colocar vinho novo em odres velhos. Nós temos que cuidar para não substituir a simplicidade do Evangelho por tradições religiosas antibíblicas. Vamos colocar a igreja toda preta agora, e toda iluminação, e o pastor... Não é pecado colocar a igreja preta, mas para quê? Eu não conseguiria ser enxergado, eu acho, né? Nós precisamos tomar cuidado. Nós queremos novidade às vezes, né? Muitas igrejas querem novidade. Você já tem o vinho novo. O noivo já veio, já morreu, já ressuscitou, está no céu. O Espírito Santo está sobre nós. O novo está aqui. E o novo nos renova a cada culto, mesmo fazendo as mesmas coisas. Se eu tenho comunhão com Jesus, aquilo é novo todo dia. Eu não preciso do novo. Eu já tenho o novo. Por último, irmãos, cuidado para não praticar suas devoções mecanicamente. O jejum é legítimo como prática cristã e já mostrei que Jesus o legitimou. Do mesmo modo, meus irmãos, nós temos os meios de graça que nos são ordenados. A leitura da palavra, a oração, o ouvir sermões, a participação nos sacramentos. Todas essas coisas, ainda que legítimas e pertencentes à nova aliança, podem se tornar ritos mecânicos e destituídos de significado, apenas como cumprimento de uma obrigação, sem vivência da realidade espiritual que essas práticas simbolizam. Como é que você tem se preparado para o culto, meu irmão, minha irmã? Como que você tem praticado sua vida devocional? Agora mesmo você está aqui, como é que está o seu coração? Muitos irmãos vêm para o culto e nem sequer louvam. Alguns ficam calados, viajando, não sei por onde. Quando a Bíblia diz, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Você já viu quantos salmos ordenam que nós cantemos ao Senhor? Quando nós vimos para o culto e não cantamos ao Senhor, nós desobedecemos. Nós estamos aqui, mas relaxadamente. Ou às vezes cantamos, mas a nossa mente está em outro lugar. É por isso que nós temos que nos preparar, meus irmãos, para o culto. Nos preparar para realizar a devoção. Devemos praticar a nossa devoção zelosamente, porém de maneira humilde. Não como ostentação religiosa.
Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de entendermos que nós já temos o vinho novo do Evangelho. Que nós não precisamos de nada acrescentar para que experimentemos a novidade da presença de Cristo em nossa vida, porque nós temos o Espírito de Cristo em nós, nós temos as Escrituras, e nós devemos celebrar o nosso Deus da forma como Ele ordenou, e experimentar no dia a dia a comunhão com Ele.